Estado e aos membros da sua equipa que o acompanham. É mais esta audição. Objeto: o financiamento do ensino público e privado, básico, secundário e superior, bem como a ação social escolar e custos do ensino para os estudantes e para as famílias. E dou, portanto, de imediato a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para introduzir o requerimento. Tem a palavra, por 5 minutos. Nesta matéria. E, por último, solicitar ao Governo que intervenha rapidamente e solicitar ao Ministro que nos responda sobre a prevalência e a persistência de contratos de associação no âmbito do financiamento do Estado ao ensino privado para garantir uma tarefa que deveria ser assegurada pelo Estado. De acordo com a nossa Constituição, se há necessidade de contrato de associação, há necessidade de construir uma escola para eliminar esse contrato. Essa é a nossa perspectiva e eu queria perguntar-lhe quantas escolas estão a ser construídas ou que medidas estão a ser tomadas para retirar os estudantes das escolas com contrato de associação e colocá-las na escola pública, onde a Constituição obriga o Estado a colocar esses recursos. Que o Sr. Ministro respondesse a uma matéria que o Partido Comunista já trouxe e por falta de tempo não foi capaz de trazer, e que eu também sei que a seguir, a mim, outros deputados irão trazer aqui, que tem a ver com o relacionamento do Estado com as escolas com contrato de associação. Ou seja, de que forma é que o Estado lida com a rede escolar. Estamos a falar tudo de escolas que estão na oferta pública da rede escolar. Não estamos a falar de ensino privado que não estão dentro daquilo que é a escola pública, da rede da escola pública. Eu, por isso, gostaria de saber relativamente a isto, até porque também, infelizmente, a nossa oposição vai fazendo oposição em função das notícias que vão saindo, quer em jornais, quer em TV, é se o Sr. Ministro tem dados que nos possam trazer aqui à Comissão daquilo que foi a evolução dos contratos de associação ao longo dos últimos 30 anos, porque muitos deles têm 30 anos e mais, não é? E gostaríamos também de perceber se o Sr. Ministro tem dados relativos a quem é que assinou mais contratos de associação ao longo da história. Que governos é que assinaram mais contratos de associação? E gostaríamos também de perceber se, de facto, Miguel, gamelas não sei se existem no Partido Comunista. Aqui deste lado não existem. Por isso, se o Sr. Deputado Miguel Tiago come de alguma gamela, é um problema seu, não é um problema todo meu. Por isso dizer, caros colegas, Sr. Presidente e Sr. Ministro, eu penso que isto é uma matéria extremamente importante para deixar claro que aquilo que foi o nosso compromisso eleitoral é completamente diferente daquilo que é o compromisso eleitoral do Partido Comunista. O Partido Comunista entende que a escola pública é aquela escola cujo dono é o Estado. Nós entendemos que a escola pública é aquela que presta serviço publicamente a todos os jovens, independentemente de quem seja a titularidade da escola, quem é o dono da escola. E por isso, no nosso entendimento, aquelas escolas que há décadas prestam serviço público de educação, com contratos estabelecidos com o Governo, têm que ser fiscalizadas. E essa era a última questão que eu deixava ao Sr. Ministro, que me parece muito importante. A fiscalização é ou não é feita nas escolas com contrato de associação, da mesma modo que é feita na escola que é, digamos, titulada pelo Estado? É e não é feito. E tem consequências ou não tem? Ou o Sr. Ministro deu algumas instruções para que não haja inspeções nestas escolas? Muito obrigado, Sr. Deputado, nomeadamente por ter também cumprido o tempo, dos 5 minutos. Tem a palavra agora o Governo, por 5 minutos também, para responder às questões colocadas pelo PSD. Agora, em relação aos colégios, eu não tenho dados dos últimos anos, Sr. Deputado, peço desculpa, mas tenho dados das turmas de 2010, 11, 11, 12 e 12, 13. Portanto, estamos a falar de turmas que foram... os deputados percebem quando é que elas foram feitas. Em 10, 11, há 1.997 turmas. Em 11, 12, 1.915 turmas. E em 12, 13, 1.845 turmas. Portanto, isto corresponde a uma diferença de 82 turmas a menos no primeiro ano em que nós arrancámos o ano letivo e, cumulativamente, mais 70 turmas no segundo ano em que arrancámos o ano letivo. Agora, o Sr. Deputado levantou uma outra questão que eu acho que é extraordinariamente importante e que eu gostaria de esclarecer o melhor possível, que é o problema da inspeção que nós fazemos às instituições que têm um contrato com o Estado, o chamado particular e cooperativo. O que acontece é que o Ministério trata da mesma maneira essas escolas e esses contratos e o ensino
que é diretamente da dependência do Ministério, porque ambos são serviço público. E como ambos são serviço público, é a nossa função ser entidades reguladoras e fiscalizadoras, e é isso que nós fazemos. E, conforme os seus deputados devem ter notado ao longo do tempo, este Governo tem tentado cada vez mais ser reguladora e fiscalizadora e cada vez menos dirigista das atividades que são feitas pelas diversas escolas, sejam elas públicas, sejam privadas, sejam do sistema particular e cooperativo, contratado com o Estado. E o Sr. Deputado está na mente de todos uma reportagem televisiva que apareceu há pouco tempo sobre alguns colégios. E eu gostaria de dizer o seguinte, porque isto é muito importante. Muito antes dessa reportagem ter aparecido, já muitos dos casos que foram referidos nessa reportagem tinham sido analisados pela nossa inspeção. Estavam a ser analisados pela nossa inspeção. Nós houve uma diretiva para ser feita uma auditoria. As auditorias começaram logo em setembro e, portanto, não se pense que são denúncias e que nós atuámos com base nisso. Não foi assim. Nós temos uma atividade regular de fiscalização e de inspeção e essa atividade regular tem duas componentes. Tem uma atividade aleatória que vai sendo feita ao longo do tempo, haja ou não haja qualquer indicação de existirem problemas, e tem uma segunda componente, que é, a partir do momento em que existem problemas, a inspeção desloca-se ao local e tenta ver se esses problemas são reais, se não são, se há dolo, se não há dolo, o que é que está em causa. E, portanto, em relação a alguns daqueles colégios que foram referidos na reportagem, nós iniciámos uma inspeção muito antes da reportagem televisiva. Deixe-me dizer outra coisa também, que é, nós não fazemos julgamentos na praça pública. E não é pelo facto de ter havido uma reportagem que escolhe bocadinhos de assuntos para falar sobre eles, que nós fazemos um retrato da situação dessa ou dessas escolas com base nessa reportagem. No entanto, há outra coisa também importante, que é o que o Sr. Deputado tinha na cabeça agora mesmo, e que é o seguinte, é que alguns dos factos que foram, ou alguns dos indícios, ou alguns dos presumidos factos que foram apontados naquela reportagem, não eram do conhecimento do Ministério da Educação, por uma razão. Porque as pessoas que apareceram a relatar aqueles factos nunca tinham tido o trabalho de se dirigirem diretamente ao Ministério da Educação e levantar uma queixa, pedir uma retificação de procedimentos por parte daquelas entidades. E, portanto, o que é que nós fizemos também? A Inspeção-Geral de Ensino fez uma outra coisa muito importante, que começou a perguntar nesses colégios e nessas pessoas o que é que se estava a passar em relação aos presumidos factos que não eram do conhecimento do nosso Ministério. Portanto, eu creio que a nossa inspeção, que é uma entidade que funciona com bastante independência do Ministro, mas que e que, como tem que ser e como deve ser, se comportou da melhor maneira. E que nós também, enquanto decisores políticos, também nos comportamos da melhor maneira ao ter, logo que surgiram alguns indícios de poder haver irregularidades, termos levantado uma inspeção. Essas escolas, o Sr. Secretário de Estado, que é da Administração Escolar, que é quem fez tomou essa decisão e quem tem acompanhado mais de perto o assunto, numa segunda oportunidade, certamente poderá falar disto. Portanto, eu creio que já respondi e consegui, nos meus 5 minutos, responder às perguntas.